Graça e paz em nome de Jesus. Desejo que o dia de hoje, para a sua e para a minha vida, seja guiado pelo Espírito Santo, abençoado por Ele, que você tenha muita e muita sensibilidade para ouvi-lo. Hoje nós meditaremos em Lucas, capítulo 23, a partir do verso 44. Como tema, eu queria deixar aqui a morte de Jesus. A morte de Jesus. Quando nós ouvimos falar a respeito da morte, ou então nos deparamos com uma notícia ou com os noticiários que chegam até nós a respeito da morte, nós observamos e olhamos para os acontecimentos que ali ocorreram. Gostaria de lembrar você que em 1994 nós tivemos a morte de um piloto de corrida de Fórmula 1, Ayrton Senna, onde muitas pessoas foram comovidas por esta morte. Houve também ali 3 dias de luto oficial na nação brasileira. Também quero lembrar você um pouquinho, em 1996, a morte daquele grupo chamado Mamonas Assassinas, onde o avião cai, pessoas ali choram, uma morte marcada por um acidente trágico e desesperador. Também lembro você que pela manhã um avião em queda contra as montanhas, um clube quase que inteiro mortos. Ali da Chapecoense, poucos se salvaram. Morte marcada, acontecimentos reais e recente. Tivemos o acontecimento da morte da Rainha Elizabeth, comovendo não somente o país onde ela morava, mas líderes ao redor do mundo, comovido por esta morte. E eu queria mostrar a vocês alguns acontecimentos dentro da morte de Cristo Jesus. Vamos orar para meditarmos? Obrigado, Jesus. Obrigado porque a morte do Senhor Jesus na cruz não foi o fim. Foi o livre caminho que o Senhor abriu para nós. Foi ali que o Senhor venceu o império das trevas. Foi ali que nós tivemos a garantia de salvação, de libertação e de restauração. Te louvamos, Senhor. Para alguns, a tua morte, Senhor, é desesperadora, é um fracasso, mas para nós que conhecemos a verdade, Senhor, ela é libertadora, ela é vida, ela é o significado de tudo para nós. Senhor, ao transmitir a Tua palavra, me dê sabedoria, graça e unção, para aqueles que estarão agora recebendo a Tua palavra, Senhor, que ela possa entrar no mais profundo do coração. E nós repreendemos tudo aquilo que vá contra a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Lucas capítulo 23, no verso 44, o primeiro acontecimento, escuridão e trevas. Vamos ver no verso 44 e o verso 45, diz assim, na Bíblia aqui, Almeida, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Gostaria de ler também estes 2 versículos na linguagem de hoje, que diz assim, mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar, e uma escuridão, note isto, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Irmãos, literalmente, aqui estava
instalado durante aquele período trevas, escuridão. A escuridão de fato houve na morte de Cristo Jesus. E eu quero te lembrar que não somente as trevas tomaram conta, eu não quero somente lembrar você que o sol, como diz a palavra do Senhor aqui, o que escurecendo-se e não havia mais o brilho, havia trevas e escuridão, mas foi a hora que Cristo Jesus levou sobre ele, sobre a sua vida, toda a culpabilidade, toda a culpa estava sobre Jesus naquele momento. A minha culpa, a tua culpa, as nossas culpas estava sobre Cristo Jesus naquele momento de morte. Se você pegar um prisioneiro, todos os presos, todos aqueles que cometeram algum tipo de crime, estava sobre Jesus naquele momento. Toda a culpa do pecado, de toda a humanidade e de todas as épocas. Se nós formos olhar um pouquinho anterior para a Bíblia, tudo aquilo que eles faziam, tudo aquilo que eles cometiam, tudo aquilo que eles praticavam como pecado, estava lançado sobre Jesus na cruz. As trevas estavam reunidas naquele momento. A escuridão pairava. E nunca se ouviu e nunca se presenciou um momento tão terrível na vida de alguém, assim como na vida de Cristo Jesus. Ninguém nunca passou tão grande sofrimento como Cristo Jesus passou em sua morte. As trevas estavam ali. Por isso, a morte de Cristo Jesus, para nós como cristãos, ela deve ser comemorada, porque ela não fica somente na morte. Nós, a partir um pouco, continuando a leitura, nós vamos experimentar também da ressurreição. Mas a morte para nós foi uma saída. A morte para nós foi um caminho aberto. A morte para nós é um ato de gratidão que deve estar todos os dias sobre o meu e sobre o seu coração. Porque toda a minha culpa, tudo aquilo que eu pratiquei, tudo aquilo que eu fiz, foi e estava lançado sobre Jesus. Por isso, agora, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação mais há, porque Ele levou naquele momento de morte. Outro acontecimento que nós vemos aqui, na morte de Jesus, a partir do verso 45, a parte B do versículo, que diz assim: e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. O outro acontecimento é que o véu foi rasgado na morte de Cristo Jesus. O véu, aquela cortina, ela separava o lugar santo do lugar santíssimo. Nós sabemos que para entrar ali no Santo dos Santos não eram todos que poderiam entrar naquele momento. Nós sabemos que os sacerdotes, eles deveriam passar por um momento de purificação. Eles deveriam oferecer sacrifícios. Não era a qualquer momento que eles poderiam entrar, não era de qualquer maneira que eles poderiam entrar. Eles teriam que cumprir ali um ritual. E não eram todos que podiam estar diante desta presença do Senhor. E pela morte de Cristo Jesus, nós vemos o véu se rasgando. E hoje não existe mais raça, não existe mais lugar, não existe mais momento. Nós estamos livres pela morte de Cristo Jesus para estarmos na presença do Pai a qualquer momento, a qualquer hora que você e eu desejarmos. O véu foi rasgado. Você e eu temos o livre acesso para falar com o Pai. Você e eu hoje, através
e pela graça e pela aceitação de Cristo Jesus ali, passando pela morte, hoje nós temos o privilégio de estarmos a qualquer momento na presença de Deus. Podemos louvar, podemos orar, podemos chorar, podemos agradecer ao Rei da Glória, porque o véu foi rasgado. Ele te deu livre acesso. Ninguém mais pode te impedir. Nem o ritual, nem o lugar, nem o império das trevas, nem os principados e nem as potestades. Nada pode nos impedir de estarmos na presença de Deus. Sabe onde isto aconteceu? Na morte de Cristo Jesus. Por isso eu não devo ver a morte de Cristo Jesus como um fracasso. Devo ver a morte de Cristo Jesus como um privilégio de libertação para mim e para você. Então, o primeiro acontecimento, escuridão e trevas. Segundo acontecimento, o véu foi rasgado. O terceiro acontecimento, no verso 46, a Bíblia diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos, guarda esta palavra, entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Outro acontecimento aqui, Jesus entrega a sua vida. Nós vemos que Jesus aqui, no momento de sua morte, Jesus ele não morre de uma doença, Jesus ele não está morrendo de uma doença terminal, paliativo, não. Nós vemos que a morte não tem poder sobre ele. Nós sabemos que Jesus, ele não morre, é até loucura que eu estou te dizendo, mas ele entrega a sua vida. Ele oferta a sua vida. Ele não morreu, ele se entregou. Não tomaram a sua vida, ele a ofertou ao Pai. Ele sendo Deus, ele sendo imortal, ele tinha o poder em suas mãos de decisão, de morrer ou de não passar por aquele momento de morte. Mas ele decide obedecer o propósito do Pai. E ele entrega a sua vida. A morte não tinha poder sobre Jesus, assim como a morte não tem poder sobre a minha e a sua vida, e sobre aqueles que estão debaixo do amor de Cristo Jesus. Partiremos daqui, mas como disse Billy Graham, iremos para a nossa morada eterna. Sabe por quê? Porque a morte hoje não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Eu gostaria que você, por favor, repetisse: a morte não tem mais poder sobre a minha vida, porque Jesus destruiu a morte. O seu irmão mais velho, o meu irmão mais velho, destruiu a morte. Nós vemos também aqui outro acontecimento. No verso 47, o centurião reconhece a justiça de Jesus. Vejamos. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era... Eu vou ler de novo e eu gostaria que você repetisse o final, por favor, tá bom? Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo, íntegro, reto, sem desvio de conduta. Nós vemos que este centurião, mais do que um capitão, aquele homem que ordenava o procedimento de todos aqueles soldados, de toda aquela equipe, ele louva a Deus, e esta palavra louvar é exaltar, magnificar, celebrar com festa, conferir honra, honrar ao Senhor Deus, tornar digno o valor de alguém, tornou digno o valor
de que Cristo Jesus estava passando e passou pela morte, exaltou, fez um momento de festa. E a história, estou falando de história, diz que este centurião, com o nome de Longino, a história diz que ele, depois de presenciar tudo isto, ele se converte. Ele tem uma vida de conversão, ele passa pela conversão, ele se torna um grande seguidor de Jesus Cristo, e a história deixa registrada que ele, Longino, ele se torna um mártir por amor a Jesus Cristo, por presenciar aquele tão grande sacrifício. Como eu afirmei aqui várias vezes, a morte é para mim e para você libertador, libertadora, em nome de Jesus. Nada mais pode me prender, nada mais pode te prender. A morte trouxe expectativa de vida para a vida daquele centurião. Olhando todo aquele sacrifício, todo aquele momento de dor que Jesus Cristo passou, trouxe vida e vida em abundância. Ou seja, o centurião reconhece a justiça de Jesus. Olhando para Jesus, ele chega à conclusão: este homem era justo. Esse homem era íntegro. Esse homem era reto. Não havia nenhuma condenação sobre Jesus, pois ele estava ali para levar o meu e o seu pecado, aquilo que nos condenaria eternamente ao inferno. Ele toma sobre si e ele destrói a morte. Outro acontecimento, o verso 48, o lamento do povo perante a morte de Jesus, que diz assim: e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Esta palavra lamentar, quando eu fui procurar um pouquinho ali no português, ela diz chorar, ela diz angustiar-se, mas este bater no peito, quando nós vamos aqui no original de Strong, diz que é um ato de pessoas enlutadas, que estão passando pelo luto. Aquelas pessoas que viram a manifestação de Cristo Jesus, o seu ministério, o que ele realizou, o que ele fez, o amor que ele expressou para com todos, sem exceção. Agora eles estão experimentando e vendo o momento de luto. Eles também, ao bater ao peito, chega à conclusão de inquietar, machucar a consciência. Descreve a agonia do coração daquelas pessoas. O que elas estão passando, o que elas estão vendo. Elas também sabiam que algo terrível tinha acontecido. Esse algo terrível que tinha acontecido e que se cometeu contra o Senhor Jesus um grande mal, não era somente a morte, mas este grande mal que havia acontecido foi toda a injustiça e mentira que lançaram sobre ele. Mas nós sabíamos e sabemos que Jesus deveria passar por ali, para que nós tivéssemos hoje, como eu acabei de falar um pouco acima, o livre acesso para a presença de Deus. Era a única maneira para que nós tivéssemos vida, salvação. Então elas, com lamento, com agonia do coração, com angústia no coração, com um pesar, com uma inquietude na sua consciência, estas pessoas presenciam através do lamento a morte de Cristo Jesus. Outro acontecimento para encerrarmos. Os conhecidos, no verso 49, os conhecidos e mulheres, outro acontecimento, contemplam de longe. Eles olham a morte de Cristo Jesus de longe. Veja comigo o verso 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus, discípulos,
seguidores, e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. A morte de Cristo Jesus, aqui, pelos discípulos e pelas mulheres, aqueles e aquelas que presenciaram de perto todo o ministério de Jesus, tudo aquilo que ele realizou, tudo aquilo que ele fez, a multiplicação, se nós formos lembrar um pouquinho dos pães e dos peixes, eles estavam ali, eles experimentaram. Quando nós olhamos para as curas que Cristo Jesus operou durante o seu ministério, andando por toda a nação, eles experimentaram de perto. Eles viram grandes interferências que Cristo Jesus operou de perto. Mas aqui a Bíblia deixa registrado que neste momento de morte, eles estão acompanhando de longe. Outro fato que ficou registrado no meu coração é que, ao presenciar de longe a morte de Cristo Jesus, apresenta a mim, Jonatas, um sinal de abandono. Jesus, por parte das pessoas, ele ficou só. No seu momento de morte, olhando para a humanidade, ele estava só. Mas olhando para o Pai estava olhando para Cristo Jesus todos os momentos. O Pai cumpriu, através da morte de Cristo Jesus, tudo aquilo que estava no coração de Deus. E aquele momento que Cristo Jesus passou ali, só, foi o momento que garantiu para que eu e você, como está registrado na palavra de Deus, foi ali na morte que ele me libertou e te libertou do império das trevas e nos transportou, diz a palavra, para o reino do Filho do seu amor. Fomos retirados das trevas, fomos levados e hoje temos o registro de Cristo Jesus em nossos corações. Vivemos com Ele, experimentamos dele e andamos com Ele todos os dias. Estamos livres de Satanás pela bendita morte, onde Cristo Jesus venceu. Ele é vencedor. Ele venceu a morte. Queria relembrar a você que houve alguns acontecimentos que marcaram a morte de Cristo Jesus. Primeiro, a escuridão e trevas. Segundo, o véu foi rasgado. Terceiro, Jesus entrega a sua vida. Quarta, o centurião reconhece a justiça de Jesus. Quinto, o lamento do povo. Sexto, conhecidos e mulheres contemplam de longe a morte de Jesus. Conclusão, que possamos todos os dias, eu e você, relembrar desta morte e de cada acontecimento que deu a mim e a você a liberdade e a libertação todos os dias. Estamos livres por amor de Cristo Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado pela tua morte, Senhor. Obrigado porque o Senhor não tinha culpa alguma. Como aquele centurião, Senhor. O Senhor foi examinado e não achou no Senhor nenhuma culpa, nenhum pecado. Mas o Senhor topou, Senhor, por amor. O Senhor nos libertou porque estávamos condenados ao inferno. O Senhor nos resgatou com amor eterno. O Senhor nos livrou. Obrigado, Senhor.
Oh, maravilhosa cruz, obrigado porque o Senhor nos tirou, Senhor, através da sua morte. Faltam palavras pelo sacrifício, pela morte que o Senhor venceu. O Senhor venceu a morte e o Senhor é sim e sempre será vencedor. Amém. Nós te agradecemos e que todos os dias possamos lembrar que assim como o Senhor é vencedor e a morte já não tem mais poder, assim nos tornamos mais do que vencedor pelo teu nome, Jesus. Amém. Que possamos enfrentar todos os dias a batalha, sabendo que temos um Deus, que temos o irmão mais velho, que tudo venceu, inclusive a morte. Amém. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o seu dia. Espero e tenha certeza que a palavra tem entrado por uma tão grande mudança no seu coração. Lembre-se, Ele venceu a morte. Em nome de Jesus. Amém.